A autoavaliação, ela é essencial para quem quer ser aprovado no concurso público. E não só no concurso público, tá, pessoal? Qualquer área da sua vida. Se você quer melhorar, você precisa saber o que você está falhando para você ajustar e o que você vai bem para você lapidar. Essa é a eterna busca pela melhoria, né? E, assim, pela minha experiência, né, eu já tive vários colegas de estudo e cada pessoa é de um jeito, mas uma característica que eu observava muito era que eu tinha colegas que não faziam essa autoavaliação. E alguns eram por, assim, desconhecer os benefícios da autoavaliação, e outros porque tinham um medo, um certo medo de ver que está falhando, que está indo mal. E, assim, pessoal, eu estudo há muito tempo. É muito comum o concurseiro ele achar que ele está fazendo certo, está indo bem, mesmo quando as estatísticas dizem o contrário. Sabe o melhor método de você ver se você está preparado ou não? É a nota da prova. É a melhor ferramenta para você avaliar se você está bem ou não. Eu tinha alguns colegas que dificilmente eles paravam para fazer uma autoanálise do motivo do resultado, né? E eu acho que para a vida, né, você precisa parar e refletir e olhar com clareza o que você pode melhorar, o que você fez de errado. E era muito comum eu ver os colegas atribuindo uma falha numa prova à nota de corte, porque caiu é, um assunto tal que não domina tanto, ou porque tinha muitos candidatos, ou por causa das eleições. Pessoal, o concurso, eu quero deixar bem claro aqui desde o início, eu vou bater sempre nessa tecla, ele é um projeto a médio prazo no mínimo, de médio a longuíssimo prazo. Então, você você não vai chegar e você vai estudar para aquela prova e você tem que passar ou você vai passar. Não, pode ser que você estude muito, muito bem. Eu vou dar um exemplo. Eu já fiz a prova da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu acho que foi uma das provas que eu mais me dediquei. E foi no período que, se vocês lembrarem, depois da pandemia, teve uma série de provas de Polícia Civil. E eu morava no Rio na época, né? Já queria voltar para São Paulo, mas São Paulo ainda não tinha sido publicado, né? Aí tinha a Polícia Civil do Rio, tinha a Polícia Civil de Minas Gerais, a Polícia Civil do Distrito Federal, todas essas. E eu lembro que eu me dediquei muito, 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 muito para a prova da Polícia Civil de Minas. E eu cheguei lá e eu tomei ferro. E, pô, eu vou atribuir isso a quem? A fatores externos? Não, ao meu preparo e que eu não estava maduro o suficiente para passar naquela prova. É isso que vocês precisam ter em mente. Né? Eu estou falando um pouco dos colegas, porque eu vi uma mentalidade de tipo, é, atribuir a sua falha a um problema externo e não que você pode ajustar. Né? E nesse aspecto de mentalidade, eu gosto muito de citar aqui o Cadá, o Caveira, porque a mentalidade dos caras é diferenciada. E o curso de operações especiais, e não só do BOP, de qualquer outra polícia, inclusive da que eu faço parte, eles são os melhores cursos de inteligência emocional que existe. Então, se você acha que aquele curso é só um curso para o cara ser ralado, é porque você não conhece a área e não conhece o curso. E, na verdade, só conhece o curso quem passa. Eu nunca passei, mas a gente acompanha, a gente vê. Se você tem um pouco de maturidade e experiência, você vai ver que aquilo é um curso de inteligência emocional pura, melhor curso de inteligência. Ele está dando uma aula de inteligência emocional, porque lá você aprende a administrar coisas em situações de crise, gerenciamento de crise, uma série de coisas. Coisas que geralmente quem é policial já vivenciou num curso de formação básico, mas lá é mais profundo. E ele tem um vídeo falando sobre essa questão, que as pessoas têm uma mentalidade frágil hoje em dia e não querem assumir riscos, sabe? Não querem ponderar sobre o que tem que melhorar e ajustar e seguir em frente uma solução daquele problema. Quando a gente fala de autoavaliação, a gente também não fala sobre. Eu vou colocar aqui, tá? O vídeo dele no. Vou colocar o vídeo dele aqui no card e na descrição para vocês assistirem na íntegra. Quando a gente fala de autoavaliação, a gente também não fala somente sobre você assumir riscos de forma negligente. A gente fala sobre você assumir riscos controlados. Você vai definir uma estratégia e você vai seguir em frente com aquela estratégia. A autoavaliação ela é extremamente essencial, por quê?
Porque se você seguir sem ter uma noção do que você está pecando, você nunca vai lapidar, você nunca vai chegar ao êxito, vai ser muito difícil. Parece que não, mas eu tenho amigos até hoje, colegas até hoje, que começaram estudando comigo há anos e nunca passaram em nada. E muitas das coisas que eu vejo se deve a essa autoavaliação. Tá, e aí como que você faz? Tem várias formas de você se autoavaliar quando o assunto é estudo para concurso. A melhor delas, a melhor, é você fazer uma prova, que é o que o Kadar fala no vídeo, de você ir lá e fazer a prova de fogo, sabe? Você vai lá e vai colocar a cara a tapa. Porque na prova real, a prova real vai deixar escancarada as suas falhas. Ela vai mostrar ali, ó, você não sabia isso, por isso que você foi mal. O pessoal atribui isso daí até a questões espirituais, não, galera, é uma questão objetiva. Você não acertou, você não sabia, né? Uma das coisas que mais me fez evoluir como estudante, isso eu estou falando dos últimos 2 anos, foi. Eu vou fazer um comentário aqui, vamos ver se vocês se identificam. A questão lá, a múltipla escolha. Aí você vai, começa resolvendo as questões de múltipla escolha, são 5 alternativas, você lê ali o enunciado, 3 você descarta porque você sabe que não é, por eliminação, aí tem 2. Aí tem uma que você está em dúvida nas 2, mas tem uma que você acredita que é mais e a outra que você não sabe ao certo. E aí você vai lá, vai fazer um chute e marca. Quando você não é penalizado por isso, show, tá tudo certo. Mas quando você é penalizado, como na banca Sebrasp, onde uma errada anula uma certa, e qual é o entendimento que eu tenho disso? É que se você chegou numa questão de múltipla escolha, onde tinham 5 alternativas, e você ficou na dúvida, não soube marcar certo, você não sabe. Essa é a realidade nua e crua, eu não vou mentir aqui. E eu não estou falando aqui como o guru nem nada, porque isso também se aplica a mim. Se você tem 5 alternativas e você não marcou uma com absoluta certeza, é porque você não sabe responder aquela questão. Aquilo não está bem fixado. Isso tem técnica, tem formas de você lapidar isso, né? É óbvio que é difícil você olhar uma questão com 5 alternativas e você saber exatamente qual que é. É difícil, mas não é impossível. E quando que eu dei um outro no meu estudo? Quando eu entendi que eu não sabia. E aí eu fui em busca de retomar o material teórico, seja videoaula, PDF, lei seca, e estudar aquilo a fundo. Eu gosto muito da banca Sebrasp, por quê? Porque ela escancara ali. Se você não sabe, você não marcou com absoluta certeza, você deixou em branco ali, você não sabe aquela questão. Ou você sabe ou você não sabe. A banca Sebrasp trabalha dessa forma. E eu não estou falando aqui questão de chute consciente. Então, a melhor forma é a prova. Mas você não precisa fazer todas as provas que tiver, né? Primeiro, se a gente voltar lá, você precisa ter definido a sua carreira. Você vai fazer provas da sua carreira, do nicho ali que você estabeleceu. Você vai fazer isso através de questões. Então, você não adianta você fazer uma série de questões e nunca olhar o que você fez de errado, né? Por isso que é interessante ter um caderno de erros, né? Montar um caderno de erros. Mais para frente eu vou falar sobre caderno de erros. Antigamente eu gostava muito. Hoje eu também gosto hoje em dia, mas eu acho que tem ferramentas mais eficazes que o caderno de erro, tá? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre, eu vou explicar o porquê. Mas se você nunca fizer um caderno de erros, você vai sempre deixar aquela porcentagem que você não dominou de lado e aquela porcentagem que você sabe, você vai estar sempre acertando. Ou seja, se você sabe 60% do que está caindo e não sabe 40%, e você está deixando de analisar os 40%, você sempre vai se limitar aos 60%. Entendeu? Então, você se autoavaliar, você vai traçar uma rota. Ó, é por aqui que eu tenho que ir. E, óbvio, ter estratégias e métodos de você sempre estar revisando aquilo que você já sabe, para você não esquecer. Mais para frente eu vou falar sobre isso também. Revisão espaçada, coisas do gênero. Tá? Então, basicamente, é fazer uma prova ou resolver questões. Tem várias outras formas aí de você se autoavaliar. Aí o que você vai fazer? Você precisa parar em algum momento e redesenhar a rota, redefinir a rota. Se você está indo para lá e para lá não está dando um resultado muito positivo, já começa indo para cá. E aí você vai indo. E assim, aos poucos, sabe? O que eu vejo muito é o pessoal ignorando isso e achar que vai ficar bom algum dia. Não vai, pessoal. Não vai, porque você está só indo onde você sabe. Vou dar um exemplo aqui hoje, analogia, vocês já perceberam. Vamos supor que você vá para o trabalho. Todo dia você dirige pelo mesmo caminho. No dia que você se perder, você faz o quê? Então, é interessante que eventualmente você mude a rota. Eu vou por ali agora, para aprender aquele caminho. Eu aprendi isso, sabe onde? Eu aprendi trabalhando isso na guarda. Por quê? Lá eu fui motorista de viatura. Então,
Às vezes tinha uma chamada, uma emergência. Eu tinha que ir por um caminho e esse caminho não era o melhor, porque estava engarrafado, alguma coisa. Eu tinha que ir por outro. Isso, eu não soubesse. Se eu não soubesse, eu faria o quê? Vocês entendem? A importância de você sempre estar se lapidando. Isso vai refletir na nossa vida como um todo. Então vocês não podem negligenciar a autoavaliação. Ser uma outra forma, uma outra ferramenta muito boa para a autoavaliação que vai substituir a prova, mas a prova é essencial para você sempre estar fazendo, porque jogo é jogo, treino é treino. Né? Quem nunca ouviu isso? Simulados, pessoal. Os simulados eles são uma ótima ferramenta para redefinição de rota e autoavaliação, principalmente quando é uma plataforma que mostra seus índices de acerto, seus índices de erro, o que você pode destrinchar ali para ir ajustando. E tem um ótimo livro que eu vou recomendar para você. Vou recomendar 2 livros para vocês, que eu acho válido vocês estarem lendo, mas não necessariamente ao mesmo tempo. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é um que deveria ser o livro de cabeceira de qualquer estudante. Eu, em outro momento, já pensei em recomendar para vocês aqui, só que o vídeo falhou e aí eu tive que cortar. Hábitos Atômicos, ou seja, você melhorar 1% ao dia, aquilo que você já era bom ou que você precisa melhorar. E o segundo livro que eu recomendo para vocês é esse aqui, ó. Ele tá até no plástico porque eu dei esse livro que eu tinha para um amigo, o Carlos, vou mandar um abraço aqui para ele, meu melhor amigo, dois, né? Os outros vão ficar com ciúmes. E eu já dei esse livro aqui para diversos amigos que eu considero e que não só para aqueles que eu acho que precisa, mas aqueles que eu gosto porque eu acho que é um conteúdo muito bom. Quando você não identifica aqueles pontos a melhorar na sua persona, eu chamo de persona aqui, tá, pessoal? Mas eu não sou psicólogo não, nem sei qual é a definição de persona para quem é psicólogo. Mas assim, e o ego aqui também não é o ego, o ego aqui também não é o ego científico, tá? É o ego com base no estoicismo. Quando você não trabalha aqueles pontos a melhorar do seu ego, com base no ego do livro, você nunca vai atingir o seu máximo potencial, porque você vai sempre acreditar tá certo, sempre vai acreditar que você é o melhor, que você não machuca os outros, que você não tem hábitos que são necessários uma avaliação, sabe? Então, eu recomendo esses 2 livros, recomendo o vídeo do Kadar. Tenha uma mentalidade antifrágil, não tenham medo de se expor ao risco, tá bom, pessoal? Se exponham ao risco controlado. O risco aqui é fazer a prova, entendeu? E vejam o que vocês podem melhorar. Eu acredito que isso daí vai ser muito proveitoso para vocês, como foi para mim. Eu continuo aplicando isso, eu quero ainda ir longe. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, dê o like e vem com a matilha.